Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre malha fiscal. Como agora já foram entregues todos os impostos de renda e também encerrou-se o prazo de todas as restituições, a Receita Federal ela liberou os principais motivos que fizeram os contribuintes caírem na malha fiscal desse ano. E eu vou conversar sobre isso com vocês e também dar umas dicas para que você não caia nas malhas fiscais e não cometa os erros que os principais contribuintes cometeram no ano de 2022. Então, fica comigo nesse vídeo e vamos nessa! Se você for novo aqui no canal, já clica no botão inscrever-se, deixa seu like, comenta. Tô sempre respondendo, dando uma atenção e uma orientação ali para quem comenta e interage comigo nos vídeos. Então, bora nessa! Se você ainda não sabe como funciona o imposto de renda, eu vou deixar um cardzinho aqui para você verificar o videozinho que a gente já fez falando sobre esse tema. Lá eu explico como que a Receita ela recebe as suas informações e faz o cruzamento, porque se você está mentindo ou omitindo alguma informação, como que ela vai saber disso? Então nesse videozinho ali eu explico para você. Então, imaginando que você agora já saiba como funciona o imposto de renda, vamos aos 4 principais erros que ela informou que os contribuintes cometeram. E o primeiro deles, cerca de 42% dos contribuintes, o principal erro foi a omissão dos seus rendimentos. Ou seja, não informou a Receita Federal todos os valores que eles de fato receberam de forma legal, da maneira formal e que existe a comprovação. Sendo, por exemplo, as empresas que eles trabalharam ou de repente algum serviço que eles fizeram para alguma outra empresa e que possa ter passado por dentro da folha de trabalho dessa empresa. Isso não só para a própria pessoa, mas às vezes também para os seus dependentes. Por exemplo, se você tem um filho ou tem uma mãe que é sua dependente, você tenta puxar as despesas de saúde dessas pessoas para conseguir abater o seu imposto de renda. Porém, às vezes ela tem uma aposentadoria ou às vezes uma pensão e esses valores acabam não sendo informados. Então a Receita entende que você omitiu esses rendimentos. Mesmo não sendo seu, é do seu dependente informado na declaração. Então esse foi o principal motivo. Mas eu entendo que também estão aqueles que esquecem de entregar a declaração ou que não sabem que estão na obrigatoriedade. Então por isso eu imagino que esse seja o principal dos motivos. Porque muitos às vezes recebem 30 mil num ano, mas não imaginam que tem a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda. Então só vão descobrir quando o seu CPF já está bloqueado. Então, nesse caso, já entra nesse quadro pela omissão dessa informação. No caso dos rendimentos, vale destacar que os rendimentos não são só os salários. Pode ser de repente um rendimento numa aplicação financeira, pode ser de repente um investimento numa ação na bolsa de valores, de repente algum ganho de capital na venda de um imóvel, pode ser de repente um aluguel que um dos seus dependentes ou até você mesmo tenha e não é informado. O segundo motivo, cerca de 29% dos contribuintes tiveram problema na dedução da sua base de cálculo. E a principal dedução em que deu problema foram as despesas médicas. Por quê? Muitas vezes tenta-se abater o imposto de renda utilizando despesas que você de fato não pode utilizar para abater. Então, se você coloca uma informação em que não é permitida, a Receita vai lá, faz o cruzamento onde consta que aquele valor ele não pode reduzir a sua base de cálculo do imposto de renda. Então, dessa forma, o contribuinte acaba caindo em malha, porque ele informou que ele teria um benefício que de fato ele não tem. O terceiro motivo, cerca de 22% dos contribuintes cometeram esse tipo de erro, que foram as divergências no valor do imposto de renda entre o que foi declarado pela fonte pagadora e o que foi declarado pela pessoa física. Então, um valor não condiz com o outro. Então, quando a Receita vai fazer essa malha, é onde acontece o problema e o contribuinte é notificado. Isso pode ser, de repente, por falta da informação correta de um beneficiário numa declaração, pode ser alguma divergência entre os valores. Por exemplo, se o seu filho está fazendo um tratamento ortodôntico, você pode abater isso do imposto de renda. O valor que você está pagando no aparelho, vamos supor, R$2.000. Esses R$2.000, comprovado em nota fiscal, o seu filho sendo um dependente seu na sua declaração e essa informação constando nas notas fiscais da manutenção do aparelho, enfim, se todas essas informações estiverem corretas, a empresa odontológica ela tem que informar para a Receita Federal, através das declarações anuais que ela entrega, o CPF
de quem está recebendo essa nota fiscal, no caso você, e também o CPF do beneficiário, que seria o seu filho. Então, através dessas informações, a Receita entende que você está pagando o tratamento para o seu filho, então o seu CPF e o CPF dele. Através dessa informação, esse valor pode ser abatido no seu imposto de renda. Então, nesse caso, os problemas acontecem porque o CPF do dependente foi errado, às vezes o seu próprio CPF está errado no cadastro, às vezes você informou 2.000, mas o seu médico ele está emitindo notas mensais e o valor não totalizou o 2.000 todo ainda. Enfim, são alguns dos exemplos. E o último motivo que a Receita demonstrou, entre os motivos da malha desse ano, cerca de quase 8% dos contribuintes caíram, que são as deduções do imposto devido. Ou seja, cai mais ou menos nessa linha do que a gente está falando. Só que nesse caso envolve mais pagamento de carnê-leão e pagamento de imposto complementar. Geralmente são esses dois casos. O que é o carnê-leão? Por exemplo, se você costuma investir em ações ou apostas esportivas, por exemplo, você já está mais ciente, ou pelo menos deveria, do que é um carnê-leão, que são os impostos que você paga mensalmente por conta de ganhos que ultrapassam o valor mensal a que você seja isento. Então, todo mês é recolhido um valor de imposto, onde no final do ano, na sua declaração, todos esses valores você importa pelo carnê-leão. Então, já sai dentro da sua declaração o carnê-leão com todos aqueles pagamentos. Então, se você tinha 10 mil reais para pagar de imposto durante o ano e através dos meses você recolheu o carnê-leão, recolhendo 1.000 reais por mês, por exemplo, você recolheu 12 mil em 12 meses. Então, você restitui 2.000, que seria a diferença entre o 10 e o 12. Mas, enfim, esses são os 4 principais erros que ocorreram na malha fiscal agora de 2022, que a Receita divulgou e que eu achei importante trazer para vocês. Gostaram do vídeo? Achou legal? Achou interessante? Conhece alguém que caiu na malha fiscal? Ou você caiu na malha fiscal? Está cometendo erro? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um curso de imposto de renda, que me ajudou bastante, o pessoal tem comprado bastante também, tem gostado, e eu continuo indicando, que são parceiros aqui do canal, e eu acho super interessante você começar a fazer o imposto de renda da forma correta e também começar a ganhar seus próprios clientes, resolvendo problemas para os seus familiares, CPF bloqueado, enfim. Acho que você que de repente pensa em estudar contabilidade é uma grande oportunidade para você também. Então, link na descrição. Curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo que de repente esse conteúdo pode ajudar e até mais, contadores. Fui!